cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero reconhecer visitantes hoje à noite, você que está aqui conosco, veio pela primeira, segunda vez, ainda não conhece a nossa sala do lounge, gostaria de entregar a você essa lembrança. Aqui tem uma lembrança, tem um convite, e você vai receber levantando sua mão, permanecendo com ela levantada, até que o voluntário chegue a você e lhe entregue, ok? É um convite para você, no final do culto também, e até conhecer a nossa sala do lounge, que é saindo aí por onde você entrou, aqui no prédio anexo, ok? Fique com sua mão levantada e, ao receber, já está devidamente convidado e agradeço a tua presença demais aqui hoje. O louvor permaneceu aqui, porque eles vão hoje trabalhar junto com a mensagem mais uma vez. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, nós vamos ler versículos 1 até o 8. Já está no telão, se você quer acompanhar por ele. Atos 3, do 1 até o 8. Está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pai, a tua palavra foi lida e o teu Espírito, que a escreveu, está convidado a fazê-la viva dentro dos nossos corações e da nossa mente nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma história muito simples, rápida, muito conhecida de todos, e uma história rica em detalhes. Os detalhes são importantíssimos em tudo. Os detalhes é que determinam se uma coisa é excelente ou não. E esses detalhes que eu quero hoje ver com você são muito importantes. Por exemplo, Pedro e João estavam subindo ao templo para quê? O texto diz que Pedro e João subiam juntos à hora nona, a hora da oração. Eles estavam indo orar no templo. E o paralítico que ficava todos os dias àquela porta, ele pergunta a Pedro e a João se eles podiam lhe dar uma esmola. E Pedro diz: não temos prata e nem temos ouro. Esse é o detalhe. Pedro e João estavam indo entrar na casa de Deus, entrar na presença de Deus em oração, porque quando você ora é isso, é falar com Deus, é se dirigir a Deus,
e não precisa mudar a voz, nem dizer frases bonitas, nem qualquer outra firula que às vezes a gente vê fazer e aprende. Falar com Deus simplesmente é oração, se dirigir a Ele como uma pessoa, se dirigir a Ele como o Deus que Ele é, que está ouvindo a nossa oração. Então, Pedro e João diz: não temos prata nem temos ouro. O que é que isso nos mostra? Pedro e João estavam entrando na casa do Senhor. Mas alguém pergunta: você tem dinheiro? Não tenho. Não ter dinheiro, irmãos, não impede você de entrar na casa de Deus. Na casa de Deus todos são iguais para Deus. Todos são da mesma estatura, todos têm os mesmos direitos. Deus não está olhando, por exemplo, o carro que você estacionou lá fora para chegar aqui. Deus não está olhando a marca do carro, os acessórios do carro. Deus não está olhando a tua moto, Deus não está olhando a tua bicicleta. Deus não se interessa por isso, Deus não está interessado nessas coisas. Você, quando veio e entrou por aquela porta, você entrou com a mesma estatura de todos aqui. Deus não está impressionado com aquilo que Ele lhe deu. Deus não está impressionado com o saldo da tua conta bancária, se está azul, se está vermelho, se está muito bom, se está péssimo. Para Deus isso não faz diferença. Deus não está interessado no tamanho do teu patrimônio. Se você tem muitos imóveis, se você tem... Não, Deus, isso não interessa para Deus. Isso não move o coração de Deus, isso não determina nada de Deus sobre você. Na presença de Deus não existem camarotes para quem pode pagar. Na presença de Deus não existem pessoas com mais direitos. Por isso Pedro e João, sem dinheiro, estavam entrando na presença de Deus em oração. E eu te pergunto, se você tivesse que pagar para entrar na presença de Deus, você pagaria o preço necessário? Você conseguiria pagar o preço que custou entrar na presença de Deus? Não conseguiria. Nenhum de nós conseguiria pagar. Entrar na presença de Deus para nós é de graça, pela graça, porque nós não conseguiríamos e jamais teríamos condições de pagar o preço. Por isso que Jesus foi à cruz, por isso que foi Jesus que pagou o preço requerido. Na cruz Jesus pagou o preço de sangue. Lá na cruz, crucificado, com seu sangue sendo derramado, antes de entregar o Espírito ao Senhor, ele grita: tetelestai. E essa palavra significa está consumado. 3 ocasiões esta palavra era usada. Exemplo, primeiro, quando um servo recebia do seu senhor uma incumbência, o servo lhe dava uma ordem para ele fazer alguma coisa. Depois que ele terminava o serviço, ele chegava com o seu senhor e dizia: tetelestai, está terminado, está consumado. A outra ocasião é quando um general recebia do seu rei a ordem de enfrentar o inimigo no campo de batalha. O general ia, formava o exército, lutava. Quando ele vencia, ele voltava com o seu rei e dizia: meu rei, tetelestai, está consumado, está terminado, eu cumpri a ordem que foi me dada. E a terceira ocasião é quando alguém comprava alguma coisa parceladamente. E ele começava a pagar a primeira, a segunda, a terceira. Quando chegava a última parcela daquilo que era o completo pagamento da dívida, ele dizia: tetelestai, está consumado, está terminado. Jesus, como servo, ele obedeceu ao Pai, e o Pai lhe mandou vir à terra fazer a obra da redenção. Por isso ele disse tetelestai, quando ele derrama seu sangue na cruz. Como general, porque Jesus é Senhor dos exércitos, ele veio ao campo do inimigo, desce do céu à terra, ele entra na esfera de atuação de Satanás, o mundo jaz no maligno, e ele envergonha, ele despreza, ele coloca todos os demônios em uma posição de escárnio naquela cruz. Por isso ele diz
tetelestai, ele veio e venceu. E finalmente, quando ele paga a dívida, quando ele com o seu sangue completa o pagamento da dívida era o sangue derramado. Não há remissão de pecados se não houver sangue derramado. Jesus então, ele paga o preço de sangue e ele diz, tetelestai. É por isso que eu quero que você fique de pé. Já era para eles terem começado a introdução como combinado, mas não começaram. Então nós vamos agora louvar ao Senhor com a música Teu Sangue. Mas tenho certeza que na próxima eles vão começar. Amém? Fala de tua justiça.
preço foi pago. Pode sentar. Jesus já pagou o preço que era para você e para mim pagar. Por isso qualquer um pode entrar na presença do Senhor. Qualquer um, sem preço, sem dinheiro, sem nada, você é livre. Não importa a tua condição financeira, não importa o teu carro na garagem, não importa se você nasceu numa família humilde, se você nasceu numa família abastada, se você nasceu, seja qual for a condição, na presença de Deus, todos são iguais. Afinal de contas, foi um pescador, Pedro, um pescador, estava sendo usado aqui nesse momento para curar aquele paralítico. Era um pescador, Pedro, humilde, um homem que não pôde estudar pela cultura dos judeus, ele não pôde, a sua família não tinha condições para que ele se tornasse aluno de um rabino. Então ele herda a profissão de seu pai, e ele então é um pescador, e esse pescador estava sendo usado por Deus. Deus não estava usando Pilatos, por exemplo, o governador romano. Deus não estava usando o sumo sacerdote que estava lá dentro do templo. Deus não estava usando nenhum senador romano ou imperador romano. Não, Deus estava usando um pescador. Foi Pedro, o humilde pescador, que estava sendo usado pelo poder de Deus. Pedro estava ali carregando o poder de Deus dentro dele para fazer aquele grande sinal, porque ele entendeu o valor de relacionamento com Deus. Ele entendeu o valor de um relacionamento com Deus. Às vezes a gente já ouviu falar do peixe, né? Daquela pessoa importante que você conhece, que lhe abre portas. Pedro sabia quem era a pessoa mais importante desse universo e resolveu se aproximar dele. Pedro conhecia o Senhor. Não permita que a sua falta de condição te impeça de entrar na presença de Deus. Afinal de contas, o Evangelho é exatamente para as pessoas que reconhecem a sua falta de condição. O Evangelho é exatamente para as pessoas que reconhecem que não podem, não conseguem, não têm condições. Jesus é o único caminho, Jesus é o meio de chegar ao Pai. Quando Jesus morre na cruz e ele diz tetelestai, ele entrega o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O templo era feito de 3 partes. A primeira parte era onde os animais eram analisados, os animais que iriam ser sacrificados eram analisados, eram selecionados para ver se tinha alguma mancha, algum defeito, alguma doença. A parte do meio era onde eles eram sacrificados, derramavam o sangue na velha aliança. E havia uma terceira parte, que era o Santo dos Santos, separada por um grosso véu, um véu muito grosso feito de tecido, que separava a parte do meio desse Santo dos Santos, aonde era a arca de Deus colocada, e a arca de Deus representava a própria presença de Deus ali. Então Jesus, quando ele entrega a sua vida naquela cruz, a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo, agora mostrando que o acesso estava livre para que qualquer um pudesse entrar. Na cultura de Moisés, na lei cerimonial de Moisés, o sacerdote era o único que podia entrar. Sacrificava o cordeiro, então só ele, uma vez por ano, ele entrava, passava aquele grosso véu e entrava no Santo dos Santos. E era uma coisa tão impressionante, irmãos, que era assim: era amarrada uma corda na cintura do sacerdote, e nas suas roupas haviam guizos, haviam sinos que faziam barulho enquanto ele andava, porque se o sacerdote não se purificasse, se o sacerdote não realmente se santificasse para entrar naquele Santo dos Santos, aonde era a própria presença de Deus ali simbolizada pela arca, ele cairia morto, como aconteceu algumas vezes no Velho Testamento. E Deus elimina tudo isso. Por isso é chamado Velha Aliança e agora Nova Aliança no sangue de Cristo, porque ele rasga o véu. Onde você estiver,
em qualquer ambiente que você esteja, em qualquer lugar que você esteja, você pode entrar diretamente na presença de Deus. Você tão somente tem que se dirigir a Ele, e pelo sangue de Jesus que cobre a tua vida, você tem acesso imediato do reino do Espírito ao trono de graça do Pai. O véu se rasgou, o véu foi afastado, Jesus abriu o caminho, Jesus abriu a porta, por isso Ele diz: eu sou a porta. Ele estendeu os braços para te receber a qualquer momento, seja no ônibus, seja na tua casa, seja no teu banheiro, seja em qualquer momento da tua vida. Tão somente clame a Ele e Ele ouvirá a tua oração, porque o véu já se rasgou. Amém? Vamos celebrar. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, brilha, brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o nome. Estamos nós aqui. Aleluia. O paralítico estava todos os dias na porta do templo para pedir dinheiro. Com certeza ele não ia sozinho, alguém o levava para lá todos os dias. Era um negócio. Provavelmente quem o levava para pedir esmolas ali na porta do templo era também beneficiado pelo montante das esmolas que ele recebia. Quem levava o paralítico não queria que ele se levantasse. Quem levava aquele paralítico ali todos os dias à porta do templo, e você observa isso na nossa cidade, em qualquer cidade do mundo, pedir esmolas é um excelente negócio. Tem muita gente envolvida nisso, você sabe do que eu estou dizendo. Quem levava não queria que ele fosse curado. Não era bom para os negócios. A expectativa do paralítico também era apenas receber esmolas ali. Não havia qualquer outra expectativa.
E isso nos mostra, às vezes, as expectativas quando nós vimos a igreja. Apesar de estarmos num lugar consagrado a Deus, um lugar onde a presença de Deus se faz tangível pelo ajuntamento, pelos louvores, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Apesar de tudo isso, às vezes nós não temos uma expectativa mais elevada quando entramos na presença de Deus. Às vezes só pensamos em coisas, em pessoas, em situações, mas não esperamos, não criamos expectativas maiores e melhores. Entende? Às vezes o que nós pensamos e o que nós queremos é pouco demais, é mínimo, é pífio em relação àquilo que Deus pode fazer por nós. Nunca ocorreu no coração daquele paralítico que Deus queria fazer um grande milagre na sua vida e mudar toda a sua história. Por isso, ele nunca passou da porta, ele nunca entrou pela porta, ele sempre ficava do lado de fora, porque não havia uma expectativa real, não havia uma expectativa maior no seu coração. E às vezes, irmãos, e eu preciso dizer isso, às vezes nós, e entenda, quando eu falo de entrar pela porta, por tudo que já disse aqui, não é entrar nesse ambiente aqui que você entrou, mas é entrar de fato na presença de Deus, é entrar de fato nesse relacionamento com Deus, é passar da porta do templo, do auditório, para passar na porta que foi aberta por Jesus, é ter relacionamento, é desenvolver esse relacionamento com Deus, um Deus que pode tudo, pode todas as coisas, um Deus que se apresenta como aquele para o qual nada é impossível. E às vezes estamos tão aquém disso, estamos tão distantes das nossas expectativas. Precisamos entrar por essa porta, precisamos aproveitar essa porta aberta e entrar de fato na oração, entrar na adoração, entrar na presença desse Deus. Ele sacrificou o seu Filho para que nós entrássemos. E às vezes a gente se limita a entrar em um lugar físico, mas não entra nesse lugar espiritual aonde está o trono de Deus. Versículo 3 e 4, veja o que está escrito. Atos 3, 3 e 4 diz assim: ele, o paralítico, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. Quando ele pede uma esmola, Pedro diz: olha para nós. O paralítico estava com as mãos estendidas, ele estava com as suas mãos estendidas na expectativa de receber uma esmola, e olhando para o chão, porque era um sinal de humilhação. Ninguém pedia esmolas olhando para cima ou para os olhos da pessoa, ele pedia esmolas olhando para baixo, como sinal de humilhação, de necessidade. Mas Pedro diz: não olha para baixo, para de olhar para baixo, muda a tua perspectiva, muda o teu olhar. Antes de falar, levanta e anda. Deus hoje diz para você: levanta a tua cabeça, levanta a tua vista, para de olhar para baixo como se você fosse o menor de todos, como se você fosse incapaz, como se você fosse o pior de todos. Você não é. Na presença de Deus você é igual a qualquer um aqui. Não importa a tua situação, não importa nada, você tem que olhar para cima, porque o Senhor mesmo nos aconselha isso. Deus não trabalha com coitadinhos, Deus não trabalha com esmoleros, Deus não trabalha com aquele que estende as mãos olhando para baixo. Ele quer relacionamento, Ele quer olho no olho, Ele quer que você olhe para cima. Por isso a palavra de Deus diz, o salmista: elevo os meus olhos para os montes. Ele estava em necessidade, mas ele não olha para baixo, ele diz: eu vou mudar a minha expectativa, a minha perspectiva, e olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Precisa mudar a direção do teu olhar. Às vezes estamos olhando para coisas pequenas demais,
estamos presos em uma expectativa, em uma perspectiva mínima daquilo que Deus pode fazer. Por isso Deus disse a Abraão, o Abraão, quando estava dentro da sua tenda, dando uma de coitadinho, se lembrando que nada havia acontecido, a promessa não havia se cumprido, ele estava entrando numa tristeza, numa depressão. Deus diz: sai da tua tenda, Abraão, e olha para cima e conta as estrelas. Deus sabia que Abraão não poderia contar aquelas estrelas. Deus queria que ele parasse de olhar para o chão, parasse de olhar para as impossibilidades, queria que ele olhasse para os céus, porque a nossa resposta vem dos céus. Deus queria que ele erguesse a sua cabeça. Deus não queria que um homem cheio de promessas como Abraão, como eu e como você, vivêssemos reclamando, desistindo. Amém? Muda a tua perspectiva. Pode estar difícil nesse momento, eu não sei o que acontece, eu não sei como você está, mas eu quero dizer a você, para você levantar a sua cabeça e creia: todas as promessas de Deus na tua vida estão valendo ainda. Todas as promessas de Deus para a tua vida estão de pé. Então também fique de pé, olhe para cima, não olhe para baixo. Deixa Deus agir na tua vida. Quando ele olha para Pedro e João, nasce uma expectativa no coração dele, como diz o versículo 5. E o versículo 6 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Isso fala das vezes em que estamos esperando receber o que queremos, mas Deus, Ele não quer nos dar o que nós queremos, Ele quer nos dar o que nós precisamos. Às vezes a gente precisa, mas não quer. Às vezes a gente quer, mas não precisa. A nossa vontade muda toda hora, a todo momento. Nem sabemos o que queremos, nem o que precisamos. Nós temos de parar de viver pela nossa própria vontade. Não é assim, pastor Alisson? Qual vontade vai ser feita? A nossa? A minha? Não, a vontade de Deus. O que nós queremos nem sempre é aquilo que vai nos levantar. O paralítico queria esmola, o paralítico queria dinheiro, mas não era isso que iria levantá-lo, não era isso que iria mudar a sua vida. Deus quer nos dar e vai nos dar aquilo que pode nos levantar e fazer o seu nome ser glorificado, como foi glorificado quando Ele toca na vida daquele paralítico. Muitas vezes, quando conseguimos o que queremos, isso vai só nos manter na mesma situação em que nós estamos. Se Pedro e João tivessem dinheiro, tivessem dado dinheiro àquele paralítico, ele continuaria paralítico e feliz, satisfeito. Entendem? Feliz, satisfeito, porque havia conseguido sucesso naquilo que ele sempre fez. O paralítico sempre recebia esmolas, mas continuava na porta aleijado. Deus, pode sentar, querido, Deus não quer alimentar a nossa atual situação. Deus quer nos dar aquilo que vai mudar toda a nossa vida. Amém? Versículos 6 e 7 diz assim, somente o 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. O paralítico estava com as mãos estendidas para receber esmolas, mas não era nas mãos que Deus queria tocar primeiro. Deus toca primeiro nos seus tornozelos. Amém? Deus queria lhe dar algo maior e melhor. Ele pede dinheiro e está com as mãos estendidas, mas Deus queria primeiro lhe dar estrutura. Deus queria ajeitar, Deus queria consertar a sua estrutura, porque precisamos de estrutura para ter as coisas. Tem muita gente que ainda não recebeu algo de Deus porque não tem estrutura para ter isso. Não tem. Tem muita gente que ainda não recebeu estrutura para ter um ótimo emprego. Se desviaria se começasse a ganhar mais dinheiro. Entendem? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Tem muita gente que não tem estrutura para ter o seu marido, a sua esposa ainda, porque abandonaria Deus por amor a essa pessoa. Tem muita gente que ainda não tem estrutura para fazer uma faculdade, porque não se preparou para isso, não estudou para ser capaz de conseguir as notas necessárias para isso.
Por isso eu digo, Deus não trabalha com coitadinhos, Deus trabalha com aquele que faz o que é necessário fazer. Ele quer que nós tenhamos estrutura para ter aquilo que Ele pode nos dar. Muitos, quando recebem as coisas que pedem a Deus, abandonam a Deus. E o versículo 8 diz assim, já terminando: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Agora o paralítico está de pé. A obra foi completa na sua vida, agora ele tem estrutura. Agora o milagre aconteceu. E eu te pergunto, qual foi o primeiro lugar onde ele foi? Qual foi o primeiro lugar que aquele paralítico pensou em entrar? Às vezes, o lugar onde nós primeiro pensamos em abandonar, quando recebemos de Deus o que queremos. O paralítico, ele agora está curado, ele agora tem saúde, ele não foi festejar com os amigos, ele não foi fazer uma festa com a família. A palavra diz que ele entrou no templo, ele entrou pela porta, para fazer o quê? Para fazer o que ele entrou? O texto diz, no versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Irmãos, falta-nos às vezes a lembrança de que foi Deus que fez, foi Deus que deu, foi Deus que fez acontecer. Tudo que nós temos foi Deus, tudo que nós não temos foi Deus também. E às vezes falta-nos essa consciência de lembrar que foi Deus e dar a Ele a honra e a glória devida, de dar a Ele a honra pela estrutura que nós temos. O paralítico entra no templo para adorar, para glorificar, para testemunhar às outras pessoas daquilo que Deus havia feito na sua vida. Agora sim, fique de pé, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar com toda a força do nosso pulmão, com todo o amor do nosso coração ao Senhor, esta canção. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, sua graça me basta. Senhor, sua presença me sustenta
Eu não sei se você já viveu algum dia da tua vida onde te faltou opções, pessoas a quem recorrer, passando por uma situação que você simplesmente pensou, botou a cabeça para funcionar e não lembrou de nenhum nome que você pudesse recorrer, que você pudesse chamar, que você pudesse conversar. Eu já passei muitas assim, mas sabe, eu nunca andei sozinho. Nunca, depois que me converti, eu nunca estive sozinho. E eu digo a todos os meus amigos, eu não sou carente. Eu não sou carente de nada e nem de ninguém, porque eu tenho o Senhor, assim como você tem o Senhor. Você tem alguém que pode ouvir os teus problemas. Você tem alguém que pode ouvir o teu clamor. Você tem alguém que pode ouvir um pedido. Você tem alguém que pode ouvir a tua angústia. Você tem. Agora precisa entrar por essa porta. Precisa entrar por essa porta. Aprender a fazer esse relacionamento valer, ser real. Não se desespere, não ande de cabeça baixa, não ande olhando para baixo. Eu nunca achei nada. Tudo que eu tenho eu compro, porque eu não ando olhando para o chão, eu não ando olhando, buscando nada no chão, eu olho para cima, eu olho para Deus, assim como você também. Às vezes nós nos alimentamos de esmolas, e cada moeda que cai no fundo daquela caneca onde coloca a esmola, é mais um argumento para simplesmente continuar como estamos. Eu quero te desafiar hoje a tirar as mãos estendidas, a deixar de olhar para baixo e olhar para cima, para o Senhor. Ele tem coisas maiores e melhores para você. Ele tem uma profissão melhor do que isso que você faz hoje. Ele tem uma família mais estruturada, mais unida, muito mais harmoniosa do que essa que você tem hoje. Ele tem uma esposa, um marido muito mais amoroso e amorosa do que essa que você tem hoje. Eu não estou dizendo para você trocar, eu estou dizendo para você colocar Deus no meio dessa situação. Eu estou dizendo para você trazer Deus para a circunstância, trazer Deus para o meio do problema, e Ele vai pegar na sua mão e vai te dar estrutura. Ele te vai levantar. Você vai sentir forças para caminhar e para honrar e glorificar o nome de Deus. Fecha os teus olhos agora, todos de olhos fechados, porque talvez alguém aqui nesse lugar hoje foi tocado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E talvez alguém aqui hoje pensou nesse toque do Espírito: eu quero entrar por essa porta, eu quero hoje servir ao Senhor, eu quero entrar por essa porta aberta por Jesus. Eu gostaria de te primeiro informar que nós nessa igreja não chamamos ninguém à frente, não pedimos para levantar a mão, não queremos nenhuma manifestação sua, mas eu gostaria que você falasse com Deus agora. Simplesmente se dirija a Ele, diga Pai, e fale com Ele, diga: hoje eu quero, hoje eu fui tocado pelo Teu Espírito e quero iniciar uma caminhada contigo. Simplesmente diga isso, você e Deus. Ele te ouvirá, ninguém mais. E a partir de hoje você pode iniciar essa caminhada maravilhosa com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre todos nós aqui, Senhor. Peço a Tua bênção sobre todos aqueles que foram de alguma forma tocados pela Tua palavra. Peço a Tua bênção, a Deus, para que a partir de hoje nossos olhos estejam fitos no Senhor. Peço a Tua bênção para que durante esta semana estejamos colocando em prática aquilo que hoje a Tua palavra nos ensinou, Deus. Entrando por essa porta, não a porta física, mas a porta espiritual, entrando na Tua presença para Te louvar, bendizer o Teu nome, falar daquilo que passa pelo nosso coração, aproveitar essa amizade, aproveitar esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Por isso mesmo abriu a porta.
Pai, eu peço a tua bênção sobre aquele que está desempregado, Senhor, que a tua bênção venha na forma de uma porta aberta, de um trabalho digno, de um salário digno, para que a dignidade venha sobre essa família, para que a dignidade seja restaurada a esse pai de família, em nome de Jesus. Pai, eu peço a tua bênção sobre aquele que está enfermo, assim como o Senhor curou através de Pedro, aquele paralítico, que o Senhor também esteja tocando na vida dessa pessoa que está enferma, ou qualquer familiar de quem está aqui que esteja enfermo. Nós cremos no nome de Jesus, que o Senhor tem poder para curar, e eu declaro a tua cura sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, ó Deus, a tua bênção sobre as famílias, os casamentos, os relacionamentos. Pai, eu quero declarar a tua bênção sobre os jovens, adolescentes dessa igreja. Quero declarar a tua bênção sobre as crianças, ó Deus, que nós sejamos um povo guardado e guiado pelo Senhor, e que toda a tua vontade seja feita na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz: vai em paz, que Deus te abençoe.